Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho de 2020. Daremos início hoje à apostila 3, setor B, aula 11 e 12, quantidade de calor. Pessoal, a nossa aula é a continuação, tá? Lembrando que eu falei na primeira aula sobre calor sensível e agora estou falando sobre calor latente, né? Então vamos lá, pessoal. Calor latente é a quantidade de energia térmica que é absorvida ou cedida por um corpo ou sistema durante uma mudança do seu estado físico em temperatura constante. Então, lembra que no calor específico eu falei lá que não ocorria mudança de estado, ocorria apenas mudança de temperatura? Agora é o oposto. Agora a temperatura se permanece constante, porém ocorre a mudança do estado da matéria. Então, quando uma substância pura atinge a sua temperatura de fusão ou ebulição durante o seu aquecimento, seu estado físico começa a mudar. Nesse processo, ela continua a absorver calor, porém a sua temperatura permanece constante. Isso acontece, pessoal, pois ao atingir essas temperaturas nas quais ocorre a mudança do estado físico, todo o calor que está sendo absorvido pelo sistema é utilizado para vencer a energia potencial que mantém suas moléculas agregadas. E a partir do instante que o sistema absorve toda a energia necessária para desagregar suas moléculas, a interação entre elas diminui, indicando que o seu estado mudou. E após essa mudança de estado físico, o calor que era absorvido continua sendo absorvido pelas moléculas, fornecendo-lhes energia cinética, né? Então, pessoal, o calor latente mede a quantidade de calor por unidade de massa necessária para que ocorra alguma mudança de estado físico do corpo. Tá ok? Bom, pessoal, importante. No sistema internacional, né, é o joule por quilograma. No entanto, o uso de outras unidades, como caloria por grama, é bastante comum, tá? Bom, pessoal, temos também, e vocês vão observar em exercícios, calor latente de fusão e calor latente de vaporização. Então, vamos lá. Difusão é o calor que é absorvido ou cedido pelos corpos durante o processo de fusão do líquido para o sólido e vice-versa, com temperatura constante. E o calor latente de vaporização é aquele que é transferido durante as transformações sólido-líquido ou líquido-sólido em temperatura constante. Perfeito? Anote isso na sua apostila, pessoal, que é muito importante, né? Então vamos lá agora, pessoal, exemplos do nosso cotidiano, né? Quando nós estamos aquecendo a água, até a temperatura de 100 graus Celsius, ela inicia o processo de evaporação. Enquanto toda a água não se tornar vapor, sua temperatura não muda. Outro exemplo, quando nós jogamos a água lá na frigideira muito quente, toda a água vaporiza-se quase instantaneamente. Esse processo é chamado de calefação e envolve absorção de calor latente. Outro exemplo, troca de calor latente quando tocamos uma garrafa de refrigerante em baixas temperaturas e todo o seu conteúdo congela-se rapidamente em temperaturas constantes, graças à sua temperatura mais baixa que o ponto de fusão da água. Perfeito? Então aí alguns exemplos do nosso dia a dia. E como que nós calculamos esse calor latente? Ele é calculado pela razão da quantidade de calor transferida, né? Então vamos lá. Q, quantidade de calor, igual massa, Mzinho, vezes L, que é o calor latente. Perfeito? Então, bem tranquilo. Quantidade de calor igual massa vezes calor latente, ou se você quiser trocar, calor latente igual quantidade de calor dividido pela massa. Perfeito? Pessoal, ele também cita aí as mudanças de fase e calor latente, né? As mudanças de fase
Em substâncias puras, ocorre em temperaturas constantes, mediante a absorção e liberação de calor, tá? Então, pessoal, é importante lembrar que todas as substâncias, elas apresentam também uma curva de aquecimento, tá? E essas curvas de aquecimento, elas relacionam calor cedido e recebido, perfeito? Embora ainda ocorra troca de calor, perfeito? Pessoal, dúvidas? Mandem para nós, tá ok?